Sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos com mais uma aula da lista de livros da FUVEST da Unicamp. A obra que trazemos hoje é Vidas Secas, que foi escrita por Graciliano Ramos, um dos mais expressivos romancistas da geração modernista de 1930. Ele nasceu em Quebrangulo, no Alagoas, e em 27 de outubro de 1892. Um detalhe é que o Graciliano era comunista e acabou sendo preso também durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, e nesse período escreveu Memórias do Cárcere. A obra apresenta características do regionalismo realista, da segunda geração do movimento modernista, que fala muito da crítica social, entre outros. Tem um estilo bastante conciso e coeso que pode se observar em Vidas Secas, tanto que fala-se muito que a linguagem do livro é seca como o sertão nordestino. Outro detalhe é que no livro se utiliza técnicas de escrita que se aproximam de artifícios cenográficos, como na passagem: os juazeiros aproximaram-se, recuaram e sumiram-se, o que dá a impressão que o leitor ele tem o olhar de uma câmera. Em Vidas Secas ainda aparece num trecho a famosa imagem de urubus secando ossadas, o que pode ser percebido também no quadro Os Retirantes, do Portinari, que é exatamente esse quadro que está aqui na direita. Continuando a análise, o livro sintetiza a tragédia social do sertão nordestino ao retratar uma família de retirantes. Ele não só atribui a desgraça dos sertanejos ao clima inóspito, como ainda atribui a condição miserável à exploração dos grandes latifundiários do Nordeste, ou seja, a seca é uma questão socioeconômica e não somente natural. A linguagem utilizada é bastante seca, como eu tinha falado, o que caracteriza tanto o estilo de Graciliano Ramos, quanto contribui para ambientar a narrativa na aridez opressora do sertão. Esse livro também, por ser um livro de característica regional, apresenta diversas notações regionais, como as que estão escritas aí, típica dos romances neorrealistas realmente. O foco narrativo é em terceira pessoa, sendo o narrador onisciente, ou seja, ele é capaz de captar o interior dos personagens. Um outro aspecto importante é o uso recorrente do discurso indireto livre, utilizado para dar voz às personagens. Assim também ficam registrados monólogos interiores, os pensamentos dos membros da família. Outro detalhe é que o romance foi estruturado de forma cíclica, ou seja, o primeiro capítulo é a mudança da família e o último é a fuga, ou seja, também é uma mudança. Sugere-se então que a dificuldade de se acabar com o ciclo vicioso da opressão sertaneja, ou seja, começa com o desejo de mudança, acham-se um lugar, vive-se bem, mas no fim tudo vira a mesma coisa, ou seja, volta seca e tudo se inicia de novo, aquele círculo vicioso dessa opressão. O romance é um romance de tensão, engajado socialmente. Ele difere-se um pouco do romance Capitães da Areia, de Jorge Amado, que também está na lista, por causa de um certo pessimismo em relação ao destino dos personagens. Por mais que ambos sejam denúncias sociais, o enredo do Jorge Amado ainda tem um desfecho otimista, sendo que os meninos de rua conseguem almejado. Já no Vidas Secas não. No fim, a seca oprime de novo todo mundo e volta a estaca zero. Um último detalhe dessa análise é um aspecto curioso, que é a humanização da cachorra e a animalização dos membros da família. A cachorrinha possui um saber natural mais apurado que os próprios membros da família, que possui uma falta de articulação da fala, atrelado ao pensamento que priva a família do convívio social e que constitui assim um sonho para a família. Eles acreditam que muita coisa ruim que acontece com eles é devido a essa falta de articulação. Agora vamos ao resumo do enredo. O primeiro capítulo é a mudança. A família se retira devido à seca, Baleia caça um preá e todos estavam muito cansados e famintos. No capítulo Fabiano, o Fabiano reencontra um antigo patrão, acaba se apossando de uma casa, torna-se vaqueiro e se vê como um bicho, um bruto, e reconhece seu Tomás da Bolandeira
que era um antigo conhecido deles, como um cara culto, de boa fala. No capítulo Cadeia, Fabiano acaba indo para a cidade e lá ele se encontra com o Soldado Amarelo, que é um personagem razoavelmente importante, joga um jogo de azar e acaba perdendo. Ele é insultado pelo policial e acaba sendo preso. O Soldado Amarelo, nesse livro, ele representa a autoridade, que tem necessidade de exercer poder sobre um tipo social mais fraco, como é o Fabiano, que é uma pessoa que não tem articulação da fala, que não tem conhecimento, tudo mais. No capítulo Sim, a Vitória, é interessante o retrato da mulher na obra, como mais esperta, articulada do que o homem. Um dos sonhos dela era uma cama de couro que o seu Tomás da Bolandeira tinha, e essa cama representa a estabilidade, visto que os retirantes não levam a cama na mudança. O menino mais novo, ele quer ser igual ao pai e montar em cavalo, ser vaqueiro. Um dia ele acaba tentando ser igual ao pai, leva um tombo e todo mundo ri dele e a baleia acaba desaprovando. É de se reparar que os filhos do casal não recebem nome, enquanto a cadela sim, é outro fator dessa humanização da cadela frente à animalização dos humanos. No capítulo Menino Mais Velho, ele acaba sentindo curiosidade pelo significado da palavra inferno, e a mãe acaba brigando com ele e tudo mais. É uma ironia isso, de certa forma, porque eles acabavam já vivendo no inferno do sol, que seria essa opressão que o sol fazia neles. No capítulo Inverno, a violência da chuva ameaça a família, tão desejada, e quando acabou vindo, devastadora. E nesse capítulo também Fabiano tenta contar uma história, só que ela acaba sendo toda desarticulada e demonstra bem essa falta de articulação da família. No capítulo Festa, eles decidem ir para a cidade na festa de Natal. Só que a família acaba se sentindo incomodada no ambiente social, se sentem inferiores. E o Fabiano acaba alucinando com muitos soldados amarelos. Mostra que muita autoridade sobre eles eram realmente muito inferiores. No capítulo Baleia, que na verdade foi o primeiro capítulo escrito de Vidas Secas, e não era nem ser para Vidas Secas, ainda foi escrito um conto que se chamava Baleia, que depois acabou virando livro, e esse capítulo conta a morte da baleia, que estaria com raiva segundo Fabiano, o qual a mataria. É o clímax da humanização da cachorra, que teve delírios e tudo mais, e um Fabiano enorme. No capítulo Contas, o patrão rouba Fabiano nas contas, porque as contas de Sim a Vitória não conferem. Isso mostra bem a impotência diante do poder do fazendeiro, ou seja, ele não tinha como questionar o fazendeiro por causa da superioridade dele. No capítulo Soldado Amarelo, Fabiano reencontra o Soldado Amarelo na Caatinga e fica covardado. O Soldado Amarelo fica covardado. Fabiano acaba não se vingando e ensina o caminho de volta ao soldado. É bastante irônica essa passagem, porque acaba denunciando que a força do Soldado Amarelo não é ele, mas a instituição da qual ele faz parte. Assim, o Fabiano é mais forte perto da Caatinga, naturalmente forte, enquanto o poder do Soldado Amarelo só é percebido pelo da sociedade, perto da sociedade. Ou seja, ele não é naturalmente forte, mas a instituição dele, o poder dele, torna ele mais forte. No capítulo Mundo Coberto de Penas, a seca está voltando. Aves de arribação indicam isso. E Sim a Vitória adverte que as aves vão matar o gado. Fabiano não entende exatamente essa relação e se pergunta como um animal tão pequeno pode matar outro tão grande e forte. Na verdade, a mulher percebeu que as aves ao monte tomariam a água que deveria matar a sede dos bois. No último capítulo, que é a fuga, a família volta a se retirar, fecha-se o ciclo, afasta-se do final feliz e acaba sendo mais verdadeiro, porque acaba mostrando o que de fato acontece na realidade brasileira. Então é isso, esse foi a nossa análise e resumo de Vidas Secas. Obrigado por assistirem e bons estudos.
Gostaria de inaugurar agora uma nova seção dos vídeos, que é exatamente: confira outras aulas sobre a lista de livros da FUVEST da Unicamp. Só clicar em cima da aula que você quer assistir e você vai poder assistir. Muito obrigado, até a próxima.